ela é de fundamental importância. Não que ela seja a única, e às vezes sim é a única em determinados delitos. Mas o legislador e a própria jurisprudência, a doutrina toda no sentido de que deve-se dar especial valoração à palavra da vítima. Portanto, o parecer é no sentido de que o apelo seja conhecido apenas parcialmente e nessa parte conhecida seja desprovido. E é assim que eu me manifesto. Muito obrigado. Obrigada, doutor Osiete, e eu passo a palavra ao relator, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, para a apresentação de seu voto. Pois não, excelência. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Jailson Rocha, né, pelo esforço hercúleo no sentido de obter desta corte o provimento do apelo. Eu já posso adiantar a sua excelência, doutor Jailson, que o seu apelo parcialmente foi acolhido, como vossa excelência poderá constatar por ocasião da leitura do projeto de emenda que eu vou submeter à apreciação dos meus pares e que passo a ler neste momento. Emenda penal e processo penal. Apelação criminal. Contravenção penal de via de fato praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher. Artigo 21 do Decreto-Lei número 3.688/41, combinado com o artigo 61, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, com redação dada pela Lei número 14.188 de 2021. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Preliminar de nulidade por suposto tratamento diferenciado do magistrado da COR com relação às testemunhas durante a instrução. Não acatamento. Argumento que não fora suscitado, nem em sede de ata da audiência, nem em alegações finais. Inovação recursal. Ademais, houve ausência de demonstração do efetivo prejuízo experimentado pela parte, princípio do par denelité sans griffe. Magistrado que respeitou os ditames legais esculpidos no artigo 212 e 187 do Código de Processo Penal, objetivando a busca da verdade real. 2. Pleito de absolvição em razão da suposta inexistência de provas e atipicidade da conduta. Arcabouço probatório firme. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovada nos autos. Palavra da vítima, que se mostra firme e coerente, corroborada pelas testemunhas. Relevância do relato da vítima. Validade. Posicionamento jurisprudencial pacífico. 3. Dosimetria da pena. Pleito de retificação do quanto majorado em razão de uma circunstância judicial negativada. Possibilidade. Pena base que foi arbitrada de forma desproporcional. Existência de apenas uma circunstância judicial negativa na pena base. Reforma da sentença para aplicar o critério de 1/8 sobre a pena máxima menos a pena mínima arbitrada em abstrato. Doutrina. Pena definitiva alterada para 24 dias de prisão simples. 3.2. Pedido de afastamento da agravante de violência doméstica por supostamente ser coibida a acumulação com contravenção. Descabimento. Precedente dos tribunais superiores que permitem tal acumulação. 3.3. Pleito de negativação do comportamento da vítima. Impossibilidade. Vítima que teve a incolumidade ameaçada. 3.4. Pretensão de substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, não acolhimento. Súmula número 588 do STJ e precedentes, bem como teor da Lei Maria da Penha. Então, recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória reformada apenas quanto à dosimetria da pena. É como eu voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Benedito Helder.
Votam com Vossa Excelência os desembargadores Sérgio e a desembargadora Ilna. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, eu acompanho o relator. Obrigada, desembargador Sérgio. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator integralmente. Obrigada, desembargadora Ilna, e eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Doutor Jailson Rocha, um prazer ter Vossa Excelência aqui. Desejamos a Vossa Excelência um Natal maravilhoso e um Ano Novo também. E até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Excelência. A todos vocês também. Eu estou olhando aqui, são 17 e 18. Temos apenas 5 mais processos. Prosseguimos sem um intervalo? Podemos prosseguir? Ou desejam um intervalo? Vamos prosseguir. Então, eu chamo a julgamento o número 8 da lista das sustentações orais, é a apelação crime 020 6884 13 2023 93 da pauta 46. Relatoria da desembargadora Maria Ilmana Lima de Castro e o advogado é o doutor Francisco Daniel Adriano. Doutor Francisco Daniel, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Seja muito bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e eu pergunto a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. O Ministério Público dispensa. Doutor Daniel, passo a palavra, então, a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral. Inicialmente, saúdo a eminente presidente dessa segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora Vânia Fontinelli, e suplico a Vossa Excelência para que, em seu nome, possa saudar os demais desembargadores aqui presentes. A desembargadora Ilna de Castro, relatora deste feito, manifesto o meu respeito e entendo como sendo oportuno parabenizá-la pela seriedade que conduz todos os processos de sua relatoria. Ao eminente membro do Ministério Público, aos serventuais da Justiça, na pessoa da doutora Ana Amélia, registro e estendo os meus mais valorosos cumprimentos. Aos caros, nobres colegas advogados, registro, deixo o meu fraternal abraço. Por fim, não menos importante, quero felicitá-los, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e o verdadeiro significado dessa data se faça vivo em nossos corações. Assim, sem maiores prolongamentos, a defesa hoje vem perante a vossas excelências, com o acatamento e respeito habitual, apresentar alguns pontos merecedores a serem refletidos, ponderados, concernente à rígida condenação imputada ao réu Lucas Soares. Há de se dizer que o Lucas Soares foi condenado a 18 anos e 4 meses de prisão por supostamente ter praticado crime de latrocínio tentado, acompanhado de outros 2 réus. Primeiramente, Excelência, há de se dizer que, concursando atentamente os autos processuais, é cristalino a ausência de qualquer matéria consistente que minimamente indique, que minimamente, relatora Ilna, sustente a condenação do réu pelo crime anteriormente citado. Ora, Excelência, em que pesa a maestria do magistrado, desembargador Eduardo, de primeiro grau, do sentenciante, o doutor titular da comarca de Russas, em que pesa a sua maestria na condução do feito, ele sustentou a condenação do réu baseando-se unicamente, acostando-se unicamente, desembargador Helder, no depoimento da vítima. A vítima, em seu depoimento, há de se dizer, afirma que, paralelo às agressões sofridas, em certo instante, ouviu um dos réus, abre aspas, vou lhe matar agora, coroa, fecha aspas. A frase acima, ainda que dita, ainda que mais grave possa parecer, desembargadora Vânia, não é suficiente para se caracterizar um latrocínio, mesmo na sua forma tentada. Vejamos, Excelência, e aqui eu chamo a atenção, o próprio exame de corpo de delito, o médico legista atesta
caro Osiel, membro do Ministério Público, perdão se eu errei o seu nome. Osiete, perdão, obrigado, presidente. O próprio exame de corpo de delito, o médico legista aponta a existência de lesões. No entanto, todavia, conclui afirmando que nenhuma delas resultaram risco à vida da vítima. Corroborando com esse atestado, com esse diagnóstico médico, no próprio depoimento da vítima, ela afirma que, no mesmo dia das agressões, é caminhoneiro e assim seguiu viagem. Ou seja, mesmo depois de ter sofrido uma tentativa de latrocínio, segundo consta na sentença, a vítima pegou o seu caminhão e seguiu viagem. Afirmou ainda a vítima que nenhum dos réus chegou na abordagem inicial armados. Fato este também que foi confirmado pela guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência. Assim, frente a esse contexto, me vem um questionamento, uma questão válida a ser discutida. Será mesmo, desembargadora Ilna Lima, que uma vítima, uma pessoa, após acabar de sofrer um atentado contra a sua vida, acabar de sofrer uma tentativa de homicídio, uma tentativa de latrocínio, será, desembargador Helder, que essa pessoa teria minimamente condições, seja essas condições de caráter físico, psicológico, emocional, de continuar o seu itinerário, a sua viagem? Ele não passou um dia sem trabalhar, a vítima. E olha que, conforme a sentença, ele sofreu uma tentativa de latrocínio. Um outro ponto me vem a ser questionado. Não é a ameaça, desembargador Francisco Eduardo, um elementar do tipo roubo? Vejamos, excelências, aqui nós não estamos discutindo a ocorrência da tentativa de furto, da tentativa de roubo, perdão. Mas sim, o que se discute, e aqui eu levo a vossas excelências, suplicando a vossas excelências a reflexão. Será mesmo possível que uma frase avise, sem ter outros elementos corroborando, é suficiente para se condenar, é suficiente para se caracterizar? Aqui a gente está falando de uma tentativa de latrocínio. A frase, vou lhe matar, coroa, ela será, e aqui eu suplico, e aqui eu exclamo, desembargador Helder, será realmente suficiente, presidente Vanja, para caracterizar uma tentativa de latrocínio? A sentença, portanto, ao ver da defesa, pelo entender da defesa, é flagrantemente desproporcional às condutas adotadas pelo réu. Caso tal referida sentença seja mantida na sua íntegra por esse egrégio Tribunal de Justiça, nós estaremos diante de um manifesto irreparável erro. Novamente eu reflito, a ameaça é um elementar do tipo roubo. Sem ela, nós não conseguimos nem falar em tentativa em roubo tentado. Vale salientar, excelência, que no caso aqui explorado, portanto, a ameaça, essa frase que supostamente foi dita, ela deve ser interpretada necessariamente como ela é, do que ela é. Ela é uma ameaça. Ela não tem força, ela não tem substância suficiente, portanto, para se chegar a um latrocínio, para se fundamentar uma tentativa de latrocínio simplesmente por uma frase: vou lhe matar, coroa. Vejamos, excelência, como é de conhecimento amplo, é vedado, segundo a legislação pátria, a responsabilização objetiva. Num crime aqui trabalhado, latrocínio, é pacífico o entendimento que é necessário se provar a intenção do agente. Fato este que, compulsando os autos processuais, não é possível se vislumbrar. A questão aqui que nós estamos trabalhando, excelência, de um lado, se tem 3 réus jovens,
de um outro vítima, um senhor que já ostenta certa idade, conforme bem tratou depois a polícia militar que atendeu a ocorrência. De um lado, 3 réus jovens, de um outro, uma vítima que já ostenta certa idade. A vítima, a própria vítima, em seu depoimento, afirma, desembargador Francisco Eduardo, que a polícia demorou alguns minutos para chegar no local onde estava acontecendo o fato criminoso. Eis o questionamento. As condições eram mais do que favoráveis para o cometimento para se chegar ao resultado. Há lugar a erro, noite, na avançada hora da noite, 3 contra 1. Aí eu me pergunto, será que realmente os réus, o Lucas, não matou a vítima só porque a polícia chegou na hora ou porque realmente essa não era a intenção dele? Eles só não mataram, excelências, desembargadora, relatora Ilna Lima, porque essa não era a intenção, essa não era o intento. Caso contrário, caso infelizmente fosse esse o desejo, hoje nós estaríamos aqui, desembargador Helder, não discutindo um latrocínio tentado, mas sim, infelizmente, um consumado. Segundo a jurisprudência desse egrégio tribunal, acompanhada pela jurisprudência pátria, assim como a ampla doutrina, a caracterização do latrocínio, seja ele tentado, seja ele consumado, depende da demonstração, da comprovação da inequívoca intenção homicida. Animus mecânicos. É necessário se revelar, é necessário se atestar. Não é uma simples frase, não é um simples vocábulo usado para ameaçar que é possível se chegar ao latrocínio. Não resta, está ausente, nos autos processuais, substância suficiente para se caracterizar um latrocínio tentado. Em que pese a existência de lesões, elas por si só não podem caracterizar, não devem caracterizar, fundamentar uma condenação de latrocínio. Essas lesões, por sinal, elas são leves. Lesões leves, uma vez que a vítima não perdeu sequer um dia de trabalho. Será realmente, desembargador, membro do Ministério Público, será realmente que nós estamos aqui diante de uma tentativa de latrocínio? A vítima não perdeu um dia de trabalho. Como ela bem falou em seu depoimento, no mesmo dia das lesões, ela foi à delegacia, prestou o seu depoimento, foi ao hospital e depois no hospital ela pegou o caminhão e seguiu viagem. Lesões leves, ela não perdeu um dia de trabalho. Não perdeu um único dia de seu trabalho. Fica certo, portanto, excelências, fica certo, portanto, que a caracterização do latrocínio depende necessariamente da inequívoca intenção do agente em matar, ou para garantir a subtração ou para assegurar o produto do crime. Assim, em respeito ao soberano princípio do indúbio pro réu, em que, na dúvida, deve-se beneficiar o réu, e tendo em vista ainda a precariedade probatória no que concerne à demonstração efetiva da intenção homicida dos réus, pugna-se a defesa pela desclassificação do crime para roubo tentado. Outro ponto imperioso a ser discutido refere-se à redução mínima aplicada na tentativa pelo magistrado. Mais uma vez, ao entender da defesa, o magistrado agiu de forma desproporcional. Ora, excelências, reduzir no máximo ou no mínimo vai depender de tão próximo se chegou ao resultado. Nesse caso, excelência, e aqui eu suplico, não deve se falar que o resultado não aconteceu. Deve-se analisar, a distância entre a conduta e o resultado. A conduta para o resultado existe uma distância enorme. Existe uma distância enorme, é como eu estou lhe dizendo, as lesões foram leves. A vítima não perdeu um dia de trabalho, continuou estrada. Então,
A defesa vem, portanto, diante desses fundamentos, pugnar para que a redução quanto à tentativa seja aplicada à fração redutora máxima. A defesa, nesse instante, ciente do esgotado tempo, aproveita para ratificar todas as teses apresentadas na apelação para requerer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja procedida a desclassificação da figura típica para o roubo tentado, refazer todas as fases do cálculo de pena, assim como fixar a fração redutora máxima, levando em conta a tentativa. Nesses termos, requer. Obrigada, doutor Daniel. E eu passo a palavra ao Ministério Público para a sua sustentação oral. Doutor Ozietti. Obrigado. Obrigado, Excelência, pela concessão da palavra. Renovo a todos os meus cumprimentos, especialmente ao doutor Francisco Daniel Adriano. Eu inicio dizendo que, para que o crime de latrocínio em sua forma tentada, como é o caso, esteja efetivamente comprovado o ônus necandi dos agentes, no caso são 3, não há necessidade que a vítima seja esfaqueada, baleada, que leve diversas pauladas e tenha até um pouco de massa encefálica exposta. A verdade está não só nas declarações por ela prestadas pelo caminhoneiro, mas também na prova testemunhal. Então, pedindo vênia ao doutor Daniel a tese de que deva ser desclassificado o crime de tentativa de latrocínio para roubo, me parece que não há prova nos autos nesse sentido. E aqui eu vou me permitir pedir licença a todos para ler um breve trecho do que consta a folha 421, na peça de contrariedade ao recurso. Diz o parque lá de primeiro grau que, em sede de audiência, mídia audiovisual em anexo, a vítima afirmou que, logo ao ser abordado, os acusados já começaram a jogar pedras contra ele. Inclusive, uma dessas pedras o atingiu na cabeça, o que o fez cair tonto. Ora, tonto, evidentemente, já estava sem condição de reagir, ainda mais por se tratar de um cidadão idoso e contra 3 jovens. Continua. Diante da fragilidade da vítima, um dos réus o pegou por trás, enquanto o outro pegou a faca, que era utilizada por Esmerino para se defender. Diga-se de passagem que a vítima, o único instrumento que tinha para fazer frente a 3 jovens, era uma faca que ele portava consigo. E falou: vou te matar agora, coroa. Ocasião em que o outro agressor desferiu um chute na sua boca, o que o fez perder 4 dentes. Ainda o senhor Francisco Esmerino foi categórico ao dizer: quando eles iam me matar, a polícia chegou bem na hora. Essa é que é a realidade dos fatos. Esse cidadão só não foi morto face à intervenção da força pública. O policial militar Francisco Adriano, continua a leitura, declarou em audiência de instrução que estava de serviço quando foi chamado para entender uma ocorrência de tentativa de homicídio ou homicídio consumado. Quando chegaram ao local e quando os acusados viram, os milicianos ainda tentaram se evadir. Claro, quando eles viram e perceberam que a polícia estava chegando, tentaram se evadir do palco dos fatos delituosos. Continua. Por sua vez, o policial militar José Orlanildo narrou que, ao chegarem no local dos fatos, a composição ainda visualizou os 3 infratores em cima da vítima, dando murros e pedradas. Ainda afirmou, abre aspas, se a gente se atrasa um segundo, eles tinham consumado os fatos, se referindo a matar a vítima. Essa é que é a verdade. Tanto a vítima, que estava, evidentemente, pronta em face das primeiras agressões, bem como os policiais que atenderam a ocorrência foram muito claros. Ele só não morreu porque houve a intervenção da força pública. Diante dessa prova, evidentemente, não há... Está falando direitinho, né?
Pode prosseguir. Obrigado, Excelência. Não há como entender que não tenha ocorrido a tentativa de latrocínio. E muito menos se pode entender que deva se fazer a desclassificação do latrocínio tentado para o crime de roubo na modalidade tentada também. Então, eu, já indo para o final, eu confirmo aqui o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, se encontra nos autos, as folhas 435, 444, pelo conhecimento e improvimento dos apelos. É a manifestação. Obrigada, doutor Osiete. Eu passo a palavra à relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigada, presidente. Apelantes: José William de Lima Oliveira, Reginaldo Nascimento Cavalcante Filho e Lucas Soares Negreiros. Boa tarde a todos. Em razão do número elevado de sustentações orais, solicito a licença para proceder com a leitura de ementa, uma vez que o inteiro teor do voto será disponibilizado no final da sessão. Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de latrocínio tentado. 3 réus. Recursos defensivos. Pleitos comuns. Desclassificação do crime de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado. Não acolhimento. Provas suficientes de autoria e materialidade. A palavra da vítima e das testemunhas coerentes e seguras, violência extrema e cruel dos réus, com uso de pedras, pauladas, chutes e arma branca, configurando ânimos necando, legítima defesa rejeitada. Impossibilidade de desclassificação para roubo majorado. Pleito defensivo improcedente. Condenação mantida. Pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, da fração máxima, 2/3. Impossibilidade. Provas demonstram significado intercrimes com grave agressão à vítima, que estava sozinha e foi atacada pelos réus com pedras e outros objetos. O homicídio não foi consumado por intervenção policial. Jurisprudência do STJ adota diminuição inversamente proporcional ao intercrime percorrido. Ação de redução fixada em 1/3, conforme sentença, que deve ser mantida. Decisão do juiz de origem correta. Pleito individual do réu Lucas. Reconhecimento da participação de menor importância. Inaplicabilidade. Distinção entre participação e coautoria. A participação de menor importância é aplicável somente aos partícipes, não se aplicando nos casos de coautoria. No presente caso, o réu não se limitou a estar presente, mas participou direta e ativamente nas agressões, conforme provas colhidas em juízo, evidenciando sua plena contribuição para o resultado lesivo. A coautoria é evidente, uma vez que sua conduta foi essencial para o sucesso do crime. Decisão em conformidade com o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Reanálise das dosimetrias. Negativação correta das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, fundamentações idôneas, a adoção do critério 1/8, ausência das penas dos recorrentes nesse ponto, ausência de reparo na segunda e terceira fase da dosimetria, manutenção do regime fechado. Pleito individual do réu Reginaldo, pré-questionamento da matéria, não acolhimento. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Em relação ao réu Lucas Soares Negreiro,
A título de esclarecimento, informo que a pena foi reduzida para 15 anos e 10 meses de reclusão. Ademais, em observância ao princípio do non reformatio impejus, preservo a aplicação de 10 dias multa. É como voto, presidente. Obrigada, desembargadora Ilna. Votamos com Vossa Excelência eu, desembargador Eduardo Costa Fava. E eu ratifico o voto provisório lançado no sistema, acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Eduardo. Eu também, senhora presidente, confirmo o voto provisório no sentido de acompanhar Sua Excelência relatora. Obrigada, desembargador Eduardo. E eu proclamo o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Doutor Daniel, obrigada pela presença de Vossa Excelência. Até uma próxima vez. Feliz Natal e um ano novo cheio de alegrias. Amém. Boas festas. Eu chamo o número 9 da lista das sustentações orais, é a apelação 0202-544-68-2024, número 60, da pauta 46, relatoria do desembargador Sérgio Parente, e o advogado é o doutor Ailson Silveira Filho. Doutor Ailson, boa tarde. Boa tarde a todos. Consegue me escutar bem? Escutamos, sim. Seja bem-vindo, doutor Ailson, à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. E eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Osiete se desejam a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Ministério Público dispensa. Doutor Ailson, então, passo a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pela palavra. Gostaria de cumprimentar a eminente presidente, desembargadora Vânia Fontinelli, eminente relator, desembargador Sérgio Luiz, revisora, desembargadora Maria Ilna, demais membros deste colenda Câmara Criminal, doutor Procurador de Justiça e demais eventuais advogados aqui presentes. Excelências, trata-se aqui de um recurso de apelação interposto em face de uma sentença penal condenatória, na qual condenou o apelante a uma pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão no regime inicial fechado. O objeto recursal se dará apenas no tocante à dosimetria da pena, mais especificamente na valoração negativa da circunstância da consequência do delito. Pois bem, excelências, conforme, analisando o magistrado de primeira instância, ao valorar negativamente 3 circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, consequência, circunstância do delito e culpabilidade. Analisando a fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância da consequência do delito, essa não merece prosperar, haja vista que foi utilizado elementos inerentes ao próprio tipo penal. E aqui eu peço venha para uma breve leitura a respeito da fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância. Ele diz que a vítima sofreu um certo trauma e, por isso, devia a circunstância judicial da consequência ser valorada negativamente. Ora, excelência, este abalo psicológico, esse certo trauma, ele é consequência natural de qualquer crime com grave ameaça ou violência. Portanto, não se deve aqui levar em consideração essa fundamentação utilizada. E aqui eu peço até, venha para ler, um precedente desse próprio egrégio tribunal, a apelação criminal 018-681-56, 2016, de relatoria da desembargadora Ângela Tereza, julgada agora recentemente, em novembro do ano passado. No que se refere às consequências do crime, o abalo psicológico experimentado pelas vítimas constitui consequência natural do crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para negativar as consequências do crime, porquanto não comprovado nos autos que o abalo extrapolou a normalidade típica, razão pela qual deve-se neutralizar também este vetor. Ora, excelência, o caso em tela se enquadra perfeitamente neste julgado. Haja vista que esse certo trauma, esse certo abalo psicológico, ele é uma consequência natural desses tipos de crime. Se formos levar por esse lado, qualquer delito com grave ameaça ou violência deveria ter a circunstância da consequência negativada. E, no mesmo sentido, é importante destacar também que, para a exasperação da pena base, baseada em qualquer negativação das circunstâncias judiciais, deve estar baseada em elementos concretos, não inerentes ao próprio tipo penal. E essa consequência, ela é, sim, inerente ao próprio tipo penal e nem se encontra baseada em elementos concretos, tendo visto que somente há uma declaração da vítima em seu depoimento
informando que houve alterações de sua rotina, que ela sofreu um certo trauma, mas isso é consequência natural de qualquer delito de grave ameaça ou violência, excelências. E no mesmo sentido também, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no mesmo sentido. O habeas corpus 254-344, e aqui eu também peço venha para a leitura, o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena base. Portanto, excelências, temos aqui a insuficiência da fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância para valorar negativamente a vetorial da consequência do delito, devendo a pena base ela ser devidamente redimensionada. Com isso, excelências, levando em consideração o redimensionamento da pena, né, considerando somente duas circunstâncias judiciais, a da culpabilidade e a das consequências, levando em conta também a atenuante da confissão, bem como a aplicação da causa de aumento de pena pela arma de fogo, temos uma pena final abaixo do patamar de 8 anos. Vale salientar também que as condições pessoais do apelante, de que o mesmo ele é primário, possui bons antecedentes, nunca respondeu a qualquer tipo de processo criminal, nem há também notícia nos autos ou em sua certidão de antecedentes que há qualquer investigação em curso contra si. Desse modo, se faz plenamente possível, considerando o quanto de pena aplicado e essas condições pessoais, a aplicação de um regime inicial mais brando do que o aplicado em sentença. Sendo assim, excelências, se faz importante observar o princípio da homogeneidade das medidas cautelares. Haja vista que manter o apelante preso preventivamente, ele estaria cumprindo uma medida cautelar mais gravosa do que a própria pena propriamente dita, que seria, com o redimensionamento, se daria num regime inicial mais brando. Portanto, excelências, o que a defesa quer é somente que seja redimensionada a pena base, considerando inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância da consequência do delito, com esse redimensionamento, que seja considerado revogada a prisão preventiva do apelante, até, obviamente, né, que ele seja transitado e julgada a sentença e ele inicie o cumprimento. Também se fazendo valer da resolução 474 de 2022 do CNJ, de que se pede que os condenados em regime semiaberto possam ser intimados antes de ser expedido qualquer tipo de mandado de prisão. Portanto, levando em consideração tudo isso, excelências, a defesa requer o conhecimento e provimento do presente recurso para redimensionar a pena base e a revogação da prisão preventiva do apelante com consequente expedição do alvará de soltura. Muito obrigado pela palavra. Nesses termos é o que a defesa requer, excelências. Obrigada, doutor Ailson, e eu passo a palavra ao doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho para a sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Eu renovo meus cumprimentos, e aqui especialmente a sua excelência, o doutor advogado, doutor Ailson Silveira Filho. Eu, lendo a sentença em sua folha 170, que diz o seguinte: por fim, quanto às consequências, no depoimento da vítima, vê-se que ela restou extremamente abalada. Mudou toda a sua rotina após o delito, em especial considerando que o comparsa não foi detido. Além disso, a vítima disse que não vai mais para o carro sozinha quando estacionado na rua, apenas acompanhada do marido, que sempre que chega estaciona o carro na garagem, não deixando mais na rua, o que demonstra que houve toda uma mudança de rotina em razão do crime. Eu entendo que o juiz sentenciante desvalorou as consequências de forma inidônea. Todos nós sabemos que as vítimas de crimes praticados com violência têm um natural receio, logo em seguida e talvez algum tempo após o delito, de sair à rua, principalmente quando se tratam de mulheres que estão desacompanhadas. Mas isso, por si só, me parece, divergindo aqui, inclusive, do parecer do doutor procurador, doutor Luciano Pacicotti, me parece
que não é idônea a fundamentação utilizada pelo juízo de origem. Portanto, entendendo como razoável o pedido constante nas razões de apelação do desembargador Sérgio Parente, no sentido de decotar apenas esse vetor, mantendo a culpabilidade, o vetor da culpabilidade e das circunstâncias, me parece que é razoável em efetuar o decote da circunstância judicial das consequências. Entretanto, no segundo aspecto, mesmo em se decotando o vetor das consequências, e, evidentemente, sendo diminuída a pena, em face de duas outras circunstâncias do artigo 59 que foram idoneamente negativadas, deve ser mantido o regime. É a minha manifestação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Aziete. Eu passo a palavra ao relator, desembargador Sérgio Parente, para a apresentação do seu voto. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Parabenizo o patrono pela sustentação oral realizada. Também o posicionamento do doutor Aziete, mas eu me afiliei aqui, vamos dizer assim, entendi razoável o parecer anterior. Por isso que eu estou mantendo a sentença nos moldes, inclusive citando aqui algumas palavras do parecer, e peço licença aqui para ler aqui as razões de decidir. A análise da valoração negativa das consequências do crime demonstra fundamentação idônea, considerando o trauma psicológico relatado pela vítima, que extrapola as elementares do tipo penal. Este impacto foi comprovado pelos autos, incluindo depoimentos que apontaram mudança de rotina e sentimento de insegurança da vítima, validando a exasperação da pena base. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, respeitando o princípio da proporcionalidade, as três circunstâncias judiciais negativadas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, justificam a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal mantida, a proporcionalidade no aumento. A jurisprudência do STJ corrobora a possibilidade de majoração da pena base com base em traumas psicológicos da vítima, desde que adequadamente comprovados e devidamente fundamentados, como no presente caso. Então, recurso desprovido. É assim que voto, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Formamos a trinca julgadora com Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator integralmente. Da mesma forma, eu também acompanho o voto do relator, confirmando o voto provisório já lançado no sistema. E eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Ailson, um abraço para Vossa Excelência, um prazer tê-lo aqui. Feliz Natal e boas festas para o senhor. Boas festas para Vossa Excelência também, muito obrigado pelo trabalho. Até mais. O número 10, nós já julgamos, e a desembargadora Ilna, por ser o último processo que ela participa, ela pede licença para se ausentar. Desembargadora Ilna, Vossa Excelência tem toda a nossa permissão. Obrigada, presidente. Obrigada. Um abraço. Ai, não, nos vemos amanhã. É verdade. Até mais. O número 10 já julgamos, e eu chamo a julgamento o número 11 da lista das sustentações, da sustentação oral, é a apelação crime 0000466050-2004, número 36 da pauta 46. O apelante é o Ministério Público, mas o advogado, doutor Marco Antônio Feitosa Moreira, pediu para fazer a sustentação oral. Doutor Marco Antônio, boa noite, boa tarde. Boa tarde, quase boa noite. Boa tarde, doutora. Doutor Marco Antônio, eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência ainda pretende fazer a sustentação oral, porque eu estou não conhecendo do recurso. Ótimo, ótimo. Não pretendo mais. Desiste da sustentação. E eu faço a mesma pergunta ao Ministério Público. Nada a requerer, Excelência. Então, eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso não conhecido. Doutor Marco Antônio, um prazer ter Vossa Excelência aqui. Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações.
Doutor, eu que agradeço a atenção de todos e gostei muito da sessão de hoje. Está todo mundo em clima natalino, um clima bem zen e gostei bastante. Fiquei feliz em poder acompanhar os senhores e desejo de antemão um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, o mais bacana do mundo. Obrigada, doutor Marco Antônio. Eu chamo a julgamento o número 12 da lista das sustentações orais, é a apelação crime 00005816-2014. Número 106 da pauta 46, relatoria do desembargador Eduardo Escossa Fava. E a advogada é a doutora Silvia da Silva Nogueira. Doutora Silvia, boa tarde. Boa tarde. Eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Osiete se desejam a leitura do relatório. Não, dispensa, Excelência. Chefe, dispensa. Doutora Silvia, então passo a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral. Excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Eduardo, excelentíssima senhora desembargadora presidente desta segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, doutora Franja, nobre representante do Ministério Público do Estado de Ceará, doutor Osiete Cavalcante, e demais presentes, uma boa tarde. O som está chegando bem, porque eu falo baixinho? Bastante claro. Ótimo, ok, obrigada. Bem, antes de adentrar propriamente na sustentação, eu queria abrir um pequeno parêntese para ressaltar que, tendo em vista esse tema tão pesado, né, para a defesa, que está sendo feito por uma mulher e tudo, esclareço que eu não costumo assumir defesas dessa espécie, né, mas por uma questão de princípios, inclusive já recusei vários casos da mesma matéria, por não estar convicta, né, da inocência do pretenso cliente, mas, porém, nesse caso, eu acredito piamente na inocência do recorrente, por isso abri essa exceção. Era esse o parênteses que eu queria fazer, certo? Bem, meritíssimos julgadores, pela sentença condenatória de folhas 538 a 547, entendeu o magistrado de primeira instância, lá de Massapê, a pena corporal, pela condenação do apelante, a pena corporal de 40 anos de reclusão, por infringência ao artigo 217-A do Código Penal e em sua forma continuada, sendo aumentada de acordo pelo artigo 226, inciso 2 do Código Penal, sendo aplicado o regime inicialmente fechado. Okay? Ocorre, excelências, que a sobredita sentença, data máxima vênia, não merece prosperar. Como será demonstrado, sua reforma é a medida que se impõe, uma vez que os fundamentos ali entabulados são desarrazoados, né? Desproporcionais, né? Desarrazoados e desproporcionais. Portanto, inidôneos do ponto de vista jurídico a lastrear, certo? Inicialmente, eu registro que o ora apelante tem interesse no reexame da recitada sentença ora hostilizada frente à sua inocência e ausência de materialidade e autoria, uma vez que não há elementos sequer probatórios, robustos e suficientes para amparar um decreto condenatório, merecendo, via de consequência, aplicar o princípio indúbio pro reo. Alheio ao conjunto de provas favoráveis ao apelante e às teses defensivas e preliminares arguídas, o magistrado finalizador do processo acolheu o pedido formulado pela acusação e condenou o recorrente a pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado. O certo é que a decisão condenatória merece reparos. Normalmente, quando nesta ocasião o magistrado não agiu com consumeiro acerto. Vejamos. Após análise aprofundada dos autos, verificamos não existir os fatos narrados na denúncia de folhas 2 a 9, em razão dos mesmos terem sido fabricados, arquitetados e forjados, tudo com o único objetivo de condenar o ora recorrente. Na verdade, excelência, tudo não passou de indiferença de convívio entre o ora apelante e a irmã mais velha das supostas vítimas. Eu vou deixar omissa os nomes, né?
Conforme relato do apelante, tudo começou quando o mesmo chegou a aconselhar a irmã mais velha, que não é vítima de um relacionamento anterior, de nome Aline, a não andar, eu vou falar o nome porque ela não é vítima, a não andar com más companhias e nem chegar de madrugada em casa, pois isso deixava sua mãe bastante preocupada. Aline, então, sentindo-se ofendida e desacatada pelo recorrente, passou a destratá-lo e a desrespeitá-lo, contando com o apoio de uma amiga de nome Natália, filha da conselheira tutelar, senhora Elisângela de Oliveira. Natália é namorada do comandante Nilson, policial militar que efetuou a prisão do ora apelante, de forma descabida, repito, inaceitável e inadequada. E que, na análise da autoridade policial, não havia um mínimo de provas contra o acusado. Folhas 26. Em primeiro plano, a denunciante Aline conversa com a filha da conselheira tutelar, Natália. Segundo apurado na vizinhança, e que foi corroborado nos depoimentos testemunhais, Aline e Natália são amigas inseparáveis, pois participam de festas na comunidade onde vivem e que o ponto de partida para prejudicar o acusado seria contar com a ajuda da amiga, pois sua mãe era conselheira tutelar do município. Conforme consta no documento, no relatório, né, digitado em papel timbrado do próprio Conselho Tutelar, de senador Sá, resumidamente, aspas, consta, no dia 11 de maio de 2014, a Aline chegou em minha residência chorando muito, conversando com minha filha Natália, que sua irmã mais nova foi molestada pelo seu padrasto, conhecido como Toninho, e pediu que não contasse nada a ninguém. Diante disso, se encarregou de fazer a denúncia anônima junto ao disque denúncia, e um dia após tomar conhecimento das meras declarações falsas, comunicou denúncia anônima junto ao disque 100. Denúncia essa realizada pela própria conselheira tutelar, a qual foi testemunha de acusação. E no depoimento dela, não sabia sequer detalhar os principais contextos existentes na suposta cena do crime. Apenas relata fatos passados pela irmã das supostas vítimas, que, aliás, não tinha uma relação recíproca com o padrasto, ora apelante. Ora, excelência, o membro do Ministério Público fez entender que a expressão por falta de provas devidamente apurada em uma situação de uma prisão totalmente descabida, inaceitável e inadequada, realizada pela Polícia Militar, foi analisada pelo delegado titular, o qual ouviu as versões das partes, na época, não efetivou a prisão do ora apelante, o qual foi liberado imediatamente, pois não haviam provas robustas de cometimento de crime algum, apenas situações de conflitos familiares. Pasmem, senhores, no momento da prisão, quem estava na viatura? Os policiais militares condutores, inclusive o comandante da viatura, comandante Nilson, namorado da amiga da enteada, que não se dava com o apelante, o qual era conhecido na comunidade como namorado da filha da conselheira tutelar, muita coincidência. Estavam também a própria conselheira tutelar, as supostas vítimas, a mãe das vítimas e o ora apelante. Mesmo assim, o delegado titular não viu nenhum indício de qualquer crime que pudesse imputar a ora apelante. Podemos dizer que tudo não passou de uma beligerância, praticada pela irmã mais velha das supostas vítimas contra o ora apelante. É o que se vê dos autos. Pronto. Quanto às provas favoráveis ao recorrente, já quase finalizando, junto à defesa prévia, o apelante protocolou 2 relatórios emitidos pela Escola Municipal de Ensino Fundamental, Nossa Senhora do Amparo, onde elas estudavam, né? Lugar onde as supostas vítimas estudavam, onde constam o depoimento de professores e diretor. Resumindo, são bastante extrovertidas, as duas supostas vítimas, bastante extrovertidas, interagem muito bem com os demais colegas de classe, participando ativamente das atividades propostas, tanto em sala como extra-classe. Atestam ainda que, em nossas observações diárias, não percebeu-se nenhuma alteração dos comportamentos das mesmas, né? Pois sempre são alegres e os rendimentos cognitivos não tiveram alterações. As alunas são assíduas e pontuais, sendo bastante organizadas com material escolar, e quando são chamadas à atenção, as mesmas obedecem de imediato. Isso é uma situação que continuou depois do suposto crime alegado. Bom, diante dessa documentação, fica comprovado que não houve crime algum praticado contra as supostas vítimas, os quais não tiveram abaladas suas capacidades psicológicas, em momento algum, não tendo apresentado sequer alguma indiferença ou alteração dos seus comportamentos diários. Mais ainda, junto aos documentos de folha 5559,
constam cópias dos cadernos escolares das supostas vítimas, onde as mesmas declaram muito amor e carinho com a mãe e padrasto. Especificamente no de folha 57, uma das supostas vítimas parabeniza, começa com I o nome, parabeniza o padrasto pelo seu aniversário ocorrido no dia 11 de março, quando o apelante havia completado 37 anos. Porque nessa época o apelante não mais convivia com a mãe das supostas vítimas, conforme registrado nas folhas 24. Aspas. Tem como ela diz, né, a antiga cônjuge dele, tem um companheiro há 3 anos, mas faz 3 meses que estão separados, fecha aspas. Vejamos o que escreveu uma das supostas vítimas para o seu padrasto, em razão da comemoração do aniversário. Pai, feliz aniversário, estou com saudade de sua presença aqui. Volta, você é um guerreiro por tudo que você passou. Você é especial para mim. Você é o único pai que adora amar e nos faz carinho. Te amo muito. Quero que saiba que tudo farei para que nada possa atrapalhar sua felicidade. Se você me encontrar chorando, é querendo te encontrar. Beijos. Aí tem o nome dele, que começa com I. Que nesta carta, a suposta vítima confirma a ausência do recorrente, ou seja, ele não estava mais morando lá com elas, que sente saudade do mesmo e afirma que ele é especial para ela. Mais ainda, na expressão, por tudo que você passou, você é especial para mim, entende que a suposta vítima lamenta as injustiças levantadas contra o seu padrasto e reconhece que o mesmo é inocente, sente saudade do mesmo e afirma que ele é especial para ela. Uma situação sui generis para alguém que tenha acabado de sofrer um abuso sexual. É o meu entendimento. Bom, mais ainda, por tudo que passou, tá, dentro do contexto contemporâneo. Mais ainda, por tudo que você passou, você é especial para mim e tal. Lamenta as injustiças, né? E essa frase foi dita dentro do contexto contemporâneo, das acusações sofridas pelo apelante, ok? Sabemos que a palavra da vítima tem grande validade, enorme nesses casos, né? Nesses temas. Realmente é uma coisa que acontece, sobretudo, porque não tem testemunhas, isso é fato. Tais delitos são perpetrados às escondidas, né? E podem não deixar vestígios, mas existem outras circunstâncias que a gente pode colocar no contexto, né? Não só a palavra da vítima, que tem um peso enorme. Bom, no entanto, esses elementos de convicção devem estar coerentes com as demais provas dos autos. É como quero dizer, tem o depoimento, mas tem que ver a coerência com os demais fatos. Bom, finalizando neste ato, especificamente, após a análise de documentos, especialmente o 57, comprova-se fartamente e claramente não existindo provas suficientes aptas a sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Contudo, o documento de folha 57 dipõe pela suposta vítima no período contemporâneo das acusações, justamente com um depoimento pessoal realizado recentemente, quando a suposta vítima já era maior de idade, 3 minutos, vai em desencontro com os fatos narrados na denúncia, tornando-se assim contraditório. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, no espírito do julgador, deve naturalmente ser resolvida em favor do réu. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada, requer a demonstração cabal dos seus pressupostos autorizadores referentes à autoria e materialidade. Desta forma, imperando dúvida, o princípio constitucional do indúbio pro réu pressupõe a absolvição. Esse princípio reflete nada mais do que o princípio da presunção da inocência, também com previsão constitucional. Aliás, é um dos pilares do direito penal e está intimamente ligado com o princípio da legalidade. Ante o exposto e agradecendo a atenção de vossas excelências, vem o ora recorrente, através da sua defesa técnica, requerer a reforma total da sentença condenatória em face da ausência de provas contra o ora apelante, face às dúvidas existentes nas supostas vítimas, sendo, por fim, reconhecido por esta augusta corte o princípio indúbio pro réu, absolvendo o recorrente da malfadada e injusta pena aplicada. Obrigada a todos, boas festas. Eu espero que impere o espírito natalino e nesta decisão de vossas excelências. Obrigada. Obrigada, doutora Silvia. Eu passo a palavra ao doutor Osiete para a sua sustentação oral.
Obrigado, senhora presidente. Renovo meus respeitosos cumprimentos a todos e, especialmente, Sua Excelência, a doutora advogada, a doutora Silvia da Silva Nogueira. A tese central da apelação é única. Negativa de autoria, insuficiência de provas, princípio do indúbio pro réu. Eu tenho, nas minhas diversas manifestações, seja por escrito, seja oralmente, desde o mês de novembro que nós estamos aqui na sessão dessa igreja, segunda Câmara Criminal, desembargador Eduardo, sempre me pautado no sentido de que, e agora há pouco mesmo, naquele crime de latrocínio tentado, eu fiz menção a isso, esses crimes praticados na clandestinidade, chamados também crimes praticados a sorrelfa, onde não existem testemunhas de viso, a palavra da vítima, e no caso são duas, são gêmeas, as irmãs IMA e IMA, vítimas do cidadão chamado FAP, e a pena, eu vi aqui, foram 40 anos, exatamente por conta da prática reiterada em face dos acréscimos previstos no artigo 226, inciso 2. Mas faltando a questão da palavra da vítima. A doutrina, a jurisprudência, com muita sabedoria, tem sempre manifestado que deve-se levar na devida consideração a palavra da vítima, no caso são duas vítimas. E aqui eu vou pedir permissão, serei breve, mas preciso ler aqui a sentença, a folha 540 e 541, quando o juiz, o sentenciante, ele transcreve trechos das declarações dessas duas infantes. Ele diz o seguinte: a vítima IMA, de maneira contundente, informou o seguinte, 2 pontos. Sofreu o primeiro abuso durante uma brincadeira, no qual o padrasto a colocou de cabeça para baixo e o vestido dela desceu. E nesse momento ele tocou nela. Uma vez, ao sair do banho, o réu pegou a mão da vítima e colocou no seu pênis. Réu se aproveitava dos momentos que a mãe da vítima não estava em casa, que a vítima estava sozinha na cozinha, no quarto, dormindo ou sala. Ou seja, não há testemunha presencial nesse tipo de delito. Já a outra vítima, a IMA, também o douto, juízo processante, transcreveu essas declarações, diz o seguinte: vítima acha que tinha 7, 8 anos na época dos fatos. Uma vez a vítima foi pedir dinheiro ao réu na calçada e ele perguntou se ela ia fazer algo em troca para ele. Vítima não entendeu o que ele quis dizer e entrou para casa. Réu acompanhou a vítima. Então o réu perguntou se a vítima queria dinheiro, chamou a vítima para o quarto dele, deitou ela na cama, entre parênteses, empurrou. Fechou a porta e deitou por cima dela, mas a mãe da vítima chegou. Réu está vestido quando deitou em cima da vítima. Ambas as declarações dessas duas crianças, uma com 7, 8 anos na época, chamam bastante atenção por conta dos detalhes, a riqueza de detalhes. Eu não vou ler, evidentemente, todas as declarações, seriam 3 páginas, e o adiantado da hora também não me permite, mas o juízo de conhecimento, ele levou em consideração exatamente as declarações das vítimas, dessas duas crianças, né? Uma com 7, 8 anos. Então, como pedindo venha a doutora Silvia, me parece aqui que é a prova suficiente para manter a condenação do cidadão FAP. Eu vou aqui confirmar o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que se encontra nos autos as folhas 691, 697, pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, é a manifestação. Obrigada, doutor Osiete. Eu passo a palavra ao desembargador relator Eduardo Escossa Fava para a apresentação de seu voto. Obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento e parabenizo a doutora Silvia da Silva Nogueira pela brilhante sustentação,
trazido aí da tribuna virtual. Também o faço em relação ao doutor Ozete, de uma forma muito objetiva, porém precisa, detalhou com riqueza de detalhes as declarações e a prova produzida nos autos, sem que pesem os esforços aqui da defesa, e aqui eu já peço as respeitosas vênias à doutora Silvia, mas o entendimento desta relatoria é exatamente no sentido de comprovação não só da materialidade do fato, como também de sua autoria. A gente percebe aí pelo o exame da prova que foi produzida, tanto na forma inquisitorial como pelo contraditório também, essas declarações das vítimas são muito fortes. Narram com riqueza de detalhes todas essas ações do agente e com uma peculiaridade que isso perdurou por aproximadamente 2 anos. Então, assim, muito difícil, até que é difícil para a defesa e também é difícil para nós, doutora Silvia. A gente avaliar isso é realmente uma situação muito complicada, mas, assim, com todo respeito, eu estou muito tranquilo em trilhar a tese firmada pelo juízo do primeiro grau, que também, de uma forma muito precisa e muito cuidadosa, avaliou todo o acervo probatório, e agora também robustecido pelo entendimento da outra Procuradoria de Justiça. Então, eu estou aqui convencido de que efetivamente os fatos ocorreram. Também caminho, doutora Silva, na questão, faço aqui uma reanálise do capítulo dosimétrico e se fosse aqui aplicar, vejo até que houve um erro do magistrado estabelecer em 40 anos, porque levando em consideração a jurisprudência pátria, a pena teria que ser firmada em 44 anos, mas eu não posso avançar sob pena de violação a non reformatio impégios. Então, assim, eu estou conhecendo do recurso, porém negando-lhe provimento e mantendo a sanção penal em 40 anos de prisão na forma estabelecida pelo juiz de primeiro grau. Vou ao projeto de emenda e me coloco à inteira disposição dos meus pares. Direito penal e processo penal, apelação criminal, crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, combinado com o artigo 71, combinado com o artigo 226, incisos 2, todos do Código Penal Brasileiro, recurso defensivo. 1. Pedido de absolvição, tese de insuficiência probatória, descabimento, autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas, a prática de atos libidinosos, contexto probatório suficiente à condenação, declarações das vítimas, versões corroboradas pela prova produzida em juízo, notadamente pelos depoimentos testemunhais, importância da palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, acervo forte e coeso precedentes do STJ, sentença mantida. 2. Pleito de reforma da dosimetria. 2.1. Revisão de ofício da primeira fase para neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade negativada com fundamentação inidônea. Elementos inerentes ao tipo penal, idade das vítimas. Manutenção das consequências do crime por fundamentação idônea. Reforma da pena base. Pleito de retirada das causas de aumento em relação à autoridade exercida pelo réu, impossibilidade, aplicação da causa especial de aumento de pena previsto no artigo 226.2 do Código Penal. O acusado era companheiro da mãe das vítimas, autoridade sobre as ofendidas. 2.3. Pleito de retirada da continuidade delitiva, impossibilidade, prática comprovada de crimes da mesma espécie em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, precedentes, manutenção da fração fixada no patamar de 2/3, abusos que perduraram pelo período de aproximadamente 2 anos, com frequência mensal. Então, nessa ordem de ideias,
senhora presidente, eminentes colegas, recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto. Obrigada, desembargador Eduardo Escossa Fava, e votam com Vossa Excelência os desembargadores Helder e Sérgio. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu acompanho sem reparos o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Da mesma forma, presidente, acompanho. Obrigada, desembargador Sérgio, e eu proclamo o resultado da decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutora Silvia, um prazer ter Vossa Excelência aqui. Feliz Natal e um ano novo cheio de sucesso e felicidades. Eu chamo a julgamento o número 13 da lista das sustentações, o último processo, agravo de execução 855-7162-2023, número 94 da pauta 46, de relatoria do desembargador Eduardo Escossa Fava e advogada a doutora Ana Virgínia Pereira Lemos de Freitas. Doutora Ana Virgínia, boa noite. Doutora Ana Virgínia. Doutora Ana Virgínia, a secretária não está na sala. Então, dessa forma, eu anuncio, eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Vencemos a nossa pauta em tempo menor do que o que eu esperava. Graças a Deus. Eu percebi, todos nós percebemos. É porque eu estou com a garganta meio... Pois é. As cordas vocais. E eu agradeci bastante, porque eu estou realmente querendo voltar para casa para ver como está meu marido após o exame. Votamos 219 processos, número bastante significativo. Tá ótimo. Eu tenho aqui uma notícia. Doutora Amália Garcia está... Essa é a última vez que ela está conosco. Ela protocolou um pedido de aposentadoria. Todos aqui, doutora Amália, estão lamentando bastante. Então, eu proponho aqui um voto de agradecimento ao trabalho da doutora Amália, um voto de congratulações e desejo de muitas felicidades nessa nova etapa da vida. Que ela seja muito feliz nesse caminho de agora. Todos de acordo? De acordo, senhora presidente. Quer falar, doutora Amália? Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Está sem o microfone, doutora Amália, está sem o áudio. Continua sem o áudio. Agora, quero cumprimentar a todos, em especial a desembargadora Vângela, o desembargador Eduardo, o desembargador Benedito, o doutor Osiete, não sei se o desembargador Sérgio ainda está aí, e agradecer a atenção desse tempo todo que eu passei com vocês, e chegou a minha hora, né, da aposentadoria. Não tive como escapar mais, não. Dia 21 agora eu estou completando 75 anos, aí... É o jeito. Não tem quem diga. Pois é, mas é o jeito, né? Aí eu quero agradecer a todos, a Ana Amélia, o Alex, todos os assessores aí que sempre foram muito atenciosos, tanto comigo como com os meus colegas aí que fazem parte aí da Câmara, e lamentar, mas chegou a minha hora, eu vou ter que partir, né? Amanhã eu estou indo lá na Defensoria requerer minha aposentadoria. Amanhã. Hoje, aqui é o meu último ato como defensora da ativa aqui com vocês. Eu desejo que Natal, um ano novo cheio de realizações, e a gente se encontra em algum lugar, né? Com certeza, doutora Amália. Um abraço grande, obrigada aí pela sua dedicação. É uma honra. Obrigada aí, até a próxima. Algum requerimento mais? Sim, senhora presidente, eu quero, primeiramente, aqui também prestar minhas homenagens à doutora Amália, dizer da alegria e dessa convivência com a doutora Amália, sempre foi uma pessoa muito tranquila, ponderada, firme na defesa dos seus assistidos. Isso, para nós, sempre foi um motivo, assim... de alegria para nós, né? Porque o trabalho na Defensoria é um trabalho muito bonito,
sobretudo em defesa dos mais necessitados. E a doutora Amália, todo esse período, sempre se manteve assim, de uma forma muito dedicada, uma visão muito humanista, trazendo aqui nos julgamentos da Câmara, e que tenho a certeza, doutora Amália, que vai fazer muita falta para nós, mas a vida é como aquela, a gente atravessando as estações, né? E aqui eu estou com 44 anos e 11 meses só de defensoria. Olha aí que maravilha. Então, votos aí de muita paz, muito sucesso nessa nova etapa de sua vida. Obrigada aí a todos vocês. Senhora presidente, no último dia 10 de dezembro, eu estive participando de um evento, apresentando o nosso Tribunal de Justiça na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, que foi a apresentação do lançamento dos relatórios da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar. E eu quero aqui apresentar um voto de parabéns a todos os deputados, servidores e colaboradores da respectiva Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do seu presidente, o combatente deputado Renato Rosendo, pelo brilhante trabalho desenvolvido pela comissão, não só no ano 2024, mas também no ano 2023, em que se revela o compromisso da Assembleia, e, sobretudo, dos deputados e deputadas que integram aquele colegiado, na defesa intransigente dos direitos humanos. Então, assim, é um voto, um reconhecimento, uma proposta de homenageá-los também por essa luta árdua, porém sublime, na defesa dos direitos humanos em nosso Estado. Todos de acordo? Então, a Secretaria para... O Ministério Público também se acosta, a Defensoria e a Secretaria para providenciar os expedientes. Desembargadora Vanja, me permite. Serei mais breve ainda do que nas citações. Muito obrigado. Quero parabenizar a doutora Amélia, doutora Amália, né? Trabalhamos também quando estávamos no primeiro grau e agora, novamente, no segundo grau. É uma conquista, Vossa Excelência está de parabéns por essa conquista, todos nós haveremos de fazer ainda essa travessia. Desejo muitas felicidades para a senhora. E também, desembargadora Vanja, eu quero agradecer a acolhida com que foi recebida aqui nesta igreja, segunda Câmara Criminal, Vossa Excelência, os demais embargadores, os servidores, os assessores, os policiais, todos que atuam para que os trabalhos possam se desenvolver. Quero deixar aqui o meu pleito de gratidão e, ao mesmo tempo, já desejar boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ziete. Mais alguma proposta? Não. Então, não havendo mais a ser tratado, declaro encerrada, mas sem antes, quero desejar a todos, né? Amanhã nós nos encontraremos ainda, mas acho que a segunda Câmara encerra aqui esse ano os seus trabalhos. Então, foi um ano bastante produtivo, né? Um ano que nos deixa muito felizes pelo que nós fizemos aqui. E amanhã a produtividade sairá, mas todo mês tem saído uma produtividade bastante estimulante para o próximo ano. Então, eu deixo meu abraço, meus agradecimentos, o desejo de muitas alegrias no Natal e no ano de 2025. Que nós continuemos trabalhando como estamos, unidos e felizes, né? Essa é a característica, eu acho, que da segunda Câmara Criminal. Então, é muito bom. No próximo ano teremos um novo presidente, né? que receberemos com muita alegria e muito abraço, desejando toda sorte do mundo. Então, um abraço forte para todos, Ministério Público, Defensoria, servidores, Força Pública, que nós nos congraçamos sempre. Aqui, porque acho que é uma motivação aqui, mais do que justa, né, para um voto pelos 2 anos que ela passou presidindo. Então, ainda está cedo, ela ainda tem... Mas podemos iniciar já as comemorações, né? Aí janeiro tem mais. Peguei Natal, final de ano, nem eu lembrei.
tem que entrar outra gestão. A outra gestão. Então já fica o pedido. E desde já deferida. Então, boa noite, obrigada e até a próxima. Declaro encerrada a presente sessão.